fazemos do Mestre? Que farei então, Jesus? Peraí, deixa eu tirar a máscara que eu também. Tá tão abafado, né? Então, Vinha de Luz, capítulo 100. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Vem de Pilatos, está em Mateus 27, 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhe satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição através da qual façam um mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente a aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava, no nome, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais dos céus. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas na primeira oportunidade indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham, estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, seguem-no sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo, Jesus, o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, meus amigos, com essa leitura, pedir a todos para fechar os olhos, imaginar a doce figura de Jesus. Não naquela imagem que ficou plasmada já nos nossos subconscientes, de ver Jesus na cruz, mas a imagem de Jesus estendendo seus braços amorosos num campo, numa montanha. Aqui, como nós temos esse espaço no gasto, imaginemos que a presença dele, como seria a presença dele aqui entre nós, nos recebendo com seu sorriso,
com seu olhar amoroso. Que as reflexões de hoje, meus queridos, e para isso rogamos a proteção do Divino Mestre, sejam tão amorosas, tão profundas, tão simples, que atinjam a nossa mente, mas principalmente que toquem os nossos corações, para que possamos chegar cada vez mais perto de Ti. E nessa jornada de chegar mais perto de Ti, possamos trazer conosco todos aqueles que convivem com nós, encarnados e desencarnados, amigos, queridos ou desafetos. E que todos juntos possamos um dia chegar e receber aquele abraço que tanto almejamos. Amigos espirituais desta casa, nossos mentores e protetores, pedimos para que os trabalhos de hoje sejam coroados de muita luz. Que a nossa irmã Leila seja inspirada a trazer para nós aquela palavra, aquela reflexão, que ela se transforme em nossos corações. E assim, com muita alegria e muita paz, nós iniciamos os trabalhos de hoje, agradecendo ao Mestre Jesus e agradecendo a Deus, nosso Pai. Assim seja. Então, meus amigos, a palavra é toda sua. Leila, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva num clima de paz, num clima de harmonia. O estudo da manhã de hoje, como a Andréia disse, está no livro Vinha de Luz, e é uma pergunta: o que fazemos do Mestre? Então, o que fazemos do Mestre? Há muitas alternativas diante das questões que a vida nos coloca. Nós podemos aderir, nós podemos rejeitar, nós podemos ser indiferentes. Então, acaba que tudo é questão de receptividade, de querer, de firmeza, de coragem, de realmente aceitar a proposta, né? Então, na vida, no nosso dia a dia, a gente tem muitos impasses, né? Eu faço, eu não faço, eu deixo, eu continuo. Então, diante da vida, como diante dessa pergunta, que fazemos do Mestre, que vem a ser o que fazemos do que ele nos deixou como legado, né? Os ensinos, todos os exemplos que ele nos deixou. Será que a gente tem procurado seguir ou a gente tem procurado escapar, né? Muitas vezes a nossa inclinação, por causa da nossa criancice espiritual, ainda fugimos, né, de encontrar com a nossa essência. Muitas vezes deixamos de considerar o quanto somos importantes aos olhos de Deus e que há um plano maior a nosso respeito. Então, quando olhamos para nós mesmos, muitas vezes não sabemos ou não descobrimos, não despertamos que há um propósito, que há uma tarefa a ser abraçada, que há um compromisso assumido em outro plano antes de encarnarmos. Então, muitas vezes fugimos e retardamos a nossa felicidade, retardamos a nossa completude como seres humanos. Então, há numa página do Momento Espírita, que é um movimento do Paraná, chamado Coragem e Fidelidade. Para Pilatos,
que foi o procurador da Judéia na época de Jesus, e que o condenou, embora sabendo que ele era inocente, então ele falhou. Falhou por uma vontade enfermiça, falhou por covardia moral, falhou porque, como muitos de nós nos dias de hoje, somos voltados apenas para os nossos interesses aqui na materialidade. Então ele deixou de escutar a sua própria consciência para atentar para as vantagens, para os benefícios temporários, né, em que ele estava envolvido. Era um cargo importante e ele teria tido a oportunidade de mudar a história. Ele e os outros representantes da lei, porque ele declarou ser Jesus inocente, mas deixou a responsabilidade para a grande massa inculta, para a multidão obtusa ainda, que não tinha o preparo dele. Ele já tinha um certo preparo, já tinha o entendimento, sabia que Jesus era inocente e sabia que a multidão poderia torturá-lo, poderia crucificá-lo, como de fato aconteceu. Então, diz aqui na página espírita, e esse procurador da Judéia ficou famoso na história da humanidade pela falta de coragem de tomar uma decisão justa com relação ao condenado à morte, que ele sabia inocente. E a expressão, quando ele apela para um simbolismo, vou lavar as mãos, né? A expressão lavar as mãos é relativa à covardia de Pôncio Pilatos, que deixou que o povo decidisse sobre a vida de Jesus e delegou para eles, para a multidão, o ato, a decisão. E hoje, muitos de nós e muitas autoridades utilizam de testas de ferro, né, chamado testa de ferro, para não ficar mal perante certos grupos. Então, delegam a responsabilidade a terceiros. Nós precisamos estar muito vigilantes para termos a coragem moral de encontrarmos conosco próprios, de assumirmos a nossa responsabilidade pessoal diante da vida e diante dos nossos relacionamentos. Esse tipo de covardia moral, diz aqui, ainda é comum nos tempos atuais. Há os modernos Pilatos, que ainda lavam as mãos na hora de tomar decisões firmes e justas, jogando a incumbência a terceiros para se isentarem de comprometimentos com este ou aquele grupo de opositores. Ficar de bem com todos é a meta, embora a consciência acuse a imoralidade e a falta de ética. Então, o nosso grande problema aqui da humanidade ainda é a falta de ética, né? O desrespeito à verdade, o desrespeito à vida. Por exemplo, faltamos à ética quando nós promovemos a criação cruel, né, de animais para o consumo. Então, eles são tratados de qualquer maneira e morrem, né? Por exemplo, eu vejo as granjas em que os pintinhos são obrigados a comer. A luz fica acesa o tempo todo para que eles não durmam e só engordem, né? Há lá na Europa a criação de carneiros, né, em que há uma crueldade em relação a essa. Eles pensam só em criar carne, não é criar animal. E os animais são nossos irmãos, né? Em outro patamar evolutivo, mas tem alma também. Então, essa falta, essa insensibilidade em relação à vida, não só dos animais, mas também dos outros, né? Há uma página que diz assim, está aqui no celular, que eu marquei, muito interessante, que diz assim, pegaram o
o operário. Mas como eu não sou operário, então não me importei. Depois pegaram os negros. Como eu não sou negro, eu não me importei. Pegaram os judeus. Como eu não sou judeu, eu não me importei. Pegaram os homossexuais. Como eu não sou homossexual, não me importei. Vamos ver como é que diz aqui, mais bonito do que eu estou falando. Internet está boa. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era um operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse poema foi escrito por Bertolt Brecht em 1898, mas é muito atual nos dias de hoje, né? Então, a nossa insensibilidade por essa razão, pela falta de ética, por acharmos assim, vamos acostumando e achando tudo natural. Se nós voltarmos o olhar, por exemplo, para os regimes políticos, esses socialistas, em que todo mundo é obrigado a obedecer às regras, todo mundo faz igual. Isso prejudica o nosso desenvolvimento de personalidade. Nós deixamos o lado criativo de lado para obedecer regras, como aconteceu no tempo de Jesus, em que o rigorismo, o legalismo exagerado dos judeus fazia que todos se comportassem da mesma forma, na cozinha ou no público. Então, a figura, assim, que é símbolo imortal, né, desse espinheiro, dessa coletividade que abafa a personalidade, o crescimento humano, que faz com que nós percamos a coragem de achar o nosso próprio endereço e de nos manifestarmos de acordo com a nossa consciência, é a figura do fariseu, né? É falso, hipócrita e muitas vezes ladrão, como disse o próprio mestre, que se insurgiu contra esse legalismo exagerado, né? Que ele, então, urdindo a parábola das sementes, demonstra que esse legalismo exagerado, na figura do fariseu, a coletividade, né, que influencia e faz com que nós, obedecendo às regras por falta de coragem de enfrentá-las e discernir e nos colocarmos na justa posição de acordo com a nossa consciência, o que acontece? Nós fazemos tudo igual. Buscamos, por exemplo, na parábola dos 4 diferentes terrenos, né? Ou do semeador, porque no primeiro terreno mostra que a pessoa, o indivíduo, de coração empedernido, endurecido, impenetrável, não se deixa tocar por nada diferente. Quando Jesus vem com uma proposta diferente, deixa-se, né? Então, endurece, não germina a semente e é colhida pelas influências exteriores. No segundo, aquele terreno pedregoso em que a raiz, não há como fazer raiz profunda, porque o solo tem pouca terra, é mais pedra, então fica representando os indivíduos que se entusiasmam no primeiro momento com os ensinos. Ah, que beleza que Jesus exemplificou, que beleza da palavra do Mestre. Mas logo perdem entusiasmo por causa da força do mundo, da circunstância, do que é pesado, do que é exterior, do que é material. Então deixam de germinar. Com o primeiro sol, com a primeira dificuldade, com o primeiro calor, se queimam e acabam. Depois vem a coletividade que interfere no nosso psiquismo, e nós interiorizamos
como regras que não devemos mudar, porque dá muito trabalho. Então, é a coletividade que abafa, representada pelo espinheiro, né? O terreno espinhoso, em que os espinhos crescem com muito maior rapidez do que as sementes, né? Então, abafam, tomam conta, sufocam. Então, nós precisamos tomar cuidado com o consumismo exagerado, com os preconceitos, com a rigidez de mente, com a falta de flexibilidade, para nos tornarmos mais inteiros e caminharmos com mais agilidade na busca da nossa plenitude. Nós estamos aqui para despertar, estamos aqui para acordar para a nossa realidade espiritual. E muitas vezes nos deixamos sufocar pelas circunstâncias exteriores e principalmente as interiores, quando deixamos a mente bitolada, a mente voltada apenas para aquilo que é fácil, naquele horizonte de conforto. Então nos falta muitas vezes a coragem moral. E ele continua aqui. Assim, vemos a autoridade de vários setores jogando a responsabilidade que seria sua nas costas de outras pessoas. Já falamos disso, dos bodes expiatórios e dos testas de ferro. No entanto, agora vem a parte bonita e boa, né? No entanto, a humanidade sempre teve exemplos de dignidade e honradez, de homens que, mesmo sem assinar um compromisso, defenderam com fidelidade as causas que abraçaram. Por exemplo, Francisco de Assis, né? Vivia num tempo, Idade Média, né? Num tempo de crenças, superstições, rigidez. E ele se mostrou diferente, capaz de enfrentar circunstâncias. Abriu mão, renunciou de tanta coisa e seguiu o chamamento interior. Teve a coragem moral de encontrar-se consigo mesmo, escutar. O problema é escuta da nossa consciência, que clama por avanços espirituais. O problema é disponibilidade para mudança, disponibilidade para a receptividade da palavra, do ensino, do exemplo, para que nós possamos, de fato, fazer brilhar a nossa luz interna, para, de fato, despertarmos. Então, quais são essas personalidades ícones, né? Nesse aspecto de coragem moral, que enfrentaram todas as dificuldades possíveis e imaginárias, mas que continuaram firmes no propósito de avançar no ideal. Por quê? Porque acreditavam e eram fiéis a si próprios e à destinação que assumiram. Deixaram um legado, um rastro luminoso por onde passaram. Então, nós nos lembramos de Martin Luther King, que lutou bravamente contra o racismo nos Estados Unidos. Enfrentou todas as dificuldades e perdas. Nós nos lembramos de Mahatma Gandhi, que modificou a concepção dos valores políticos. Luther King, os valores sociais de relacionamento, de respeito à vida. Lembramos de Albert Schweitzer, que saiu do seu conforto, largou a sua profissão acomodadíssima e reconhecida na sua terra natal para embrenhar-se nas selvas da África, para amparar a vida daqueles menos favorecidos, criando hospital, oferecendo enfermagem, oferecendo medicina para aqueles que estavam muito enfermos lá no interior do Congo, da África. Acho que é Congo mesmo. Então, esses são exemplos que seguiram Paulo de Tarso, Pedro, o apóstolo, e não desdenharam da oportunidade de brilharem e de seguirem os exemplos de Jesus. Nos tempos de hoje, temos a lembrança ainda muito recente da vida de uma irmã Dulce, ou de um Chico Xavier, mais para trás de um pouco de Allan Kardec, todos eles
enfrentaram dificuldades imensas, mas continuaram fiéis, firmes, determinados na busca da realização do seu ideal, trazendo para junto de si pessoas para colaborarem com esses feitos. Toda vez que cada um de nós abraçamos uma causa nobre, uma causa justa, é como se a gente acendesse uma luz e atraísse pessoas para nos ajudarem, para nos oferecerem um suporte para que o ideal seja realmente reconhecido e avançado, né? Nós vivemos numa época em que, por exemplo, o aborto é questionado. Graças a Deus que é questionado, porque antigamente não era. Hoje, nós já temos um código de proteção aos deficientes. Antigamente, não. Antigamente, nasceu aleijado, era jogado no monturo. Hoje, nós temos já concepções diferentes, graças a esses irmãos nossos que lutaram para imprimir na nossa convivência, na nossa humanidade, algum passo adiante em favor de todos. Então, a escala de amor do mundo jamais foi a mesma depois de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, era barbárie, né? Era olho por olho, dente por dente, era vingança, era crueldade, era duelo. Até a Idade Moderna ainda já praticava-se ainda o duelo em nome da honra, né? Hoje nós já temos uma concepção diferente, já podemos perceber um passo à frente. Por quê? Somos todos regidos pela lei do progresso. Então, nós vamos caminhando passo a passo na direção da concretização dos ideais nobres que nos fazem ir para frente e para o alto. Assim seja, qual for a nossa área de ação, busquemos tomar as decisões que nos cabem com coragem e fidelidade. Então, quando nós nos acovardamos, nós não estamos prejudicando somente a comunidade ou somente oferecendo maus exemplos. Nós estamos, em primeiro lugar, prejudicando a nós próprios. Ao invés de acender aquela luzinha íntima, estamos apagando, estamos colocando sujidade em nosso interior e deixamos de brilhar. Desdenhamos a oportunidade de fazer diferença nesse mundo. E não há satisfação maior do que nós trabalharmos para o bem. Por quê? Porque o bem é regra imutável do Criador. Tudo que foi criado foi na direção do bem. Quando nós nos desviamos da lei divina, quando nós nos desviamos desse compromisso de conhecer a lei divina, todos nós temos a lei divina gravada em nossa consciência, mas muitas vezes, por causa das circunstâncias, nós abafamos e deixamos de atualizar a compreensão daquilo que nos compete realizar. Aqui estamos não é para férias o tempo todo, não é para dormir na horizontalidade, é para despertar e fazer jus à nossa grandeza, e não como Pilatos, acovardar-se por uma vontade enfermiça, né? Atrasando muito da sua evolução e, com certeza, abraçando sofrimentos futuros e deixando aquela sensação de que não foi fiel a si mesmo. Isso causa sofrimento, causa dor. Em qualquer profissão, desde a mais humilde até a mais significativa, temos todos nós a oportunidade de agir com segurança ou lavar as mãos. Vejam essa expressão, segurança. Será que Beethoven, aquele compositor, quando foi atacado pela surdez, ficou deitado na cama, deixou de realizar o que lhe competia? Não. Ele fez a sua maior obra depois que ficou surdo.
a sua maior composição. Será que, por exemplo, vamos lembrar de alguém aqui importante? Quem? Quem poderia ser? Falem vocês, sugirem. Qual uma pessoa que a gente admira? Chico, o próprio Chico Xavier. Será que quando ele quase ficou cego do olho, quando ele começou a ter as anginas, as dores no peito, quando ele foi visitado pelo próprio espírito das trevas, querendo matá-lo, será que ele cruzou os braços? Será que ele deixou de trabalhar? Olha o rastro luminoso que esse homem deixou. E por todo o mundo. Então, não vamos pensar nesses paradigmas notáveis e celebridades, não. Vamos pensar em nós, né? Em nós. O que vem na nossa porta? O que vem na nossa vida? O que nos chama a tarefas? Que sejam pequenas, que sejam grandes, que sejam conflitos, que sejam dores, que sejam enfermidades, que sejam desafios de qualquer ordem. A palavra de ordem aqui é segurança. Então vamos analisar o que acontece. Vamos observar com uma mente flexível, vendo vários pontos de vista e fazendo com calma, com serenidade a nossa escolha. Como é que devemos reagir diante dessa ou daquela oportunidade? Como é que nós devemos tomar as rédeas da situação? Estaremos delegando para outros, sendo indiferentes, sendo insensíveis, ou vamos nos tornar receptivos à situação e fazer o que nos compete como seres humanos ali na hora? É claro que a gente tem dificuldade. É claro que muitos de nós passaram por muitas dores. É claro que a nossa psique muitas vezes está perfurada de sofrimentos, outros de outras vidas, de outras experiências. Mas nada é desculpa para a infidelidade. A partir do momento que temos o discernimento de ver o que é certo e o que é errado, mesmo com todos os nossos bloqueios e dificuldades, devemos avançar para frente, para o alto. Esse é o chamamento do momento. Não importa que estejamos vivendo num tempo de dificuldade, de crise, de pandemia, e isso não nos impede de realizar aquilo que precisamos realizar. Então, podemos lavar as mãos, podemos ficar queixosos, podemos entrar na obscuridade do temor, ou podemos agir com dinamismo, coragem e fidelidade. Pilatos e os demais homens que tinham poder de decisão, mas lavaram as mãos, certamente amargaram gestos por muitos séculos. Então, em relação a isso, diz-nos, em Cartas e Crônicas, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, uma história que vale a pena contar para vocês. É uma história chamada Consciência Espírita. Conta-se, um trecho aqui, que Allan Kardec, quando reunia os textos que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite e sonhou, porque estava impressionado com uma notícia que ele tinha tido, que Lutero, o reformador, o que inaugurou o protestantismo, teria visitado os planos maiores para verificar o paraíso lá no alto. Então, o codificador, impressionado com isso, acabou sonhando e sendo levado em sonho por um guia espiritual para as dimensões espirituais. Só que lá ele não viu paraíso nenhum. O que ele viu? Ele ouviu queixas, lamúria, choro, aflição, muito desespero. E ele perguntou ao guia: esses soluços de aflição, esses gritos de cólera, essas blasfêmias,
essa manifestação de loucura, será que são de pessoas que crucificaram Jesus? Aí o guia espiritual respondeu: eles eram responsáveis, desconheciam na essência, entretanto, o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações, em que se resgataram perante a lei. Então, não foram os que torturaram e crucificaram Jesus, que estavam soluçando, gritando e desesperados lá no plano espiritual. Será que foram então os imperadores malvados de Roma, como Nero, por exemplo, Calígula? Também não. Eles não tinham a menor noção de espiritualidade. Então, alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram, até hoje, internados no campo físico à beira da remissão. Todos tiveram oportunidade de se redimir. Acaso, então, seriam os algozes do tempo do circo, né, em que torturaram os mártires? Também não, os carrascos. Será que foi, então, com a Calígula, Átila, aqueles conquistadores da antiguidade, Gengis Khan, Alarico I? Também não. Eles não tinham a menor noção do que estavam fazendo no campo espiritual. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordam. E antes que Allan Kardec fizesse outra pergunta para o guia espiritual, ele já foi dizendo que eles recolheram piedoso amparo dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então diz-me, Kardec emocionado, quem são essas almas que tanto sofrem? O orientador respondeu: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então, Allan Kardec está fora, né? Levanta e senta lá na escrivaninha, já para dar continuidade ao livro dos Espíritos, que aproveita a lição do guia espiritual em sonho e escreve essa pergunta para os espíritos codificadores. Para agradar a Deus, é a questão número 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Bastará lavar as mãos e não ser o direto agente da condenação de Jesus? Porque cada vez que nós nos entregamos à injustiça, nós estamos condenando Jesus na pessoa do nosso próximo. Indagação esta a que os instrutores responderam: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então é fácil perceber que quando nós deixamos nos tomar pela indiferença, pela negligência, diante da urgência da vida na prática da justiça, do amor e da caridade, nós estamos atraindo a nossa consciência, a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes na religião das maiorias. Seja essa a nossa prática é da fé raciocinada, é da fé responsável. Não adianta ir lá no confessionário, confessar e receber absolvição se a gente não faz uma real transformação interior. Não adianta a gente oferecer a dádiva e lá no nosso coração nós queremos só o aplauso, o reconhecimento público. Então é preciso que haja uma mudança interior,
uma busca de uma reforma íntima. Continua aqui, não sejamos nós a nos comprometer negativamente em situações que nos solicitam firmeza e fidelidade. Ninguém responderá pela parte que nos cabe a não ser nós mesmos. Seja essa parte grande ou pequena, mesmo que tenhamos responsabilizado a multidão, quando deixamos que essa multidão condenasse Pilatos, nós seremos isentados da nossa responsabilidade. Nós somos os responsáveis pelas nossas decisões. Se é de nossa responsabilidade, teremos que prestar contas às leis divinas, mais cedo ou mais tarde. Dessa forma, antes de nos decidirmos por ficar bem com todos, pensemos primeiramente em ficar bem com a nossa própria consciência e com Deus. A fidelidade ao bem mede a estatura moral do homem, fala dos seus sentimentos espirituais, expressa sua evolução e candidata-o a mais elevadas responsabilidades. E para finalizar a nossa interpretação da parábola dos talentos, ou dos 4 diferentes terrenos, nós falamos daquele dos pássaros, que os pássaros levaram porque o terreno era batido. Falamos daquele terreno pedregoso em que germinou por um tempo apenas do pequeno entusiasmo. Depois falamos da coletividade, daquela coletividade que sufoca, dos espinheiros. E, por último, a notícia boa do terreno fértil, em que mais 3 alternativas ocorrem. Podemos render 30 por 1, podemos render 60 por 1 grão, podemos render 100 por 1. Naturalmente, Allan Kardec rendeu 100 pela sua estável experiência aqui. Chico Xavier, igualmente. Acreditamos que Mahatma Gandhi, Luther King, igualmente. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Marie Curie, aquela cientista, né? Impulsionada pela busca do saber na radioatividade, tanto contribuiu para a humanidade. Quantos cientistas, quantos irmãos nossos ofereceram a sua própria vida para qualificar a nossa humanidade, a nossa civilização, o nosso tempo de agora. Então, nós não precisamos afobar, nós não precisamos desesperar, porque sentimos que rendemos apenas 30 por nossa experiência. É um modesto capital, mas é um capital significativo. Então, nós façamos jus àquilo que nos compete e já estaremos justificados. Não precisamos ser uma celebridade do bem, mas podemos caminhar passo a passo na direção da realização daquilo que é melhor e que ofereça dignidade à nossa existência. Que nós possamos deixar um rastro de luz, que nós possamos fazer o bem na medida da nossa força. Que Jesus nos abençoe. Estamos, então, finalizando, desejando que todos tenham uma ótima semana e um coração tranquilo, que tenham muita saúde, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Então, obrigada pela atenção. Respirar profundamente, calmamente. Vamos sentar confortavelmente, relaxar o nosso corpo. Vamos entrar em sintonia com Jesus. Deus, nosso Pai, Jesus, doce e amado Mestre, Francisco de Assis, vem com muito amor nos envolver. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por tantas bênçãos derramadas
sobre todos nós. Muito obrigado por tantos exemplos de amor e bondade que nos trouxeste no planeta. Que possamos, Senhor, realmente tocar os nossos corações com esse exemplo, procurando superar o nosso egoísmo, que tanto nos puxa para baixo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, a cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, principalmente aqueles que estão passando por dores, provações e expiações, estão no leito de dor, estão com problemas profundos em seus sentimentos, em suas emoções, perdendo o sentido da vida. Que o teu amor envolva a todos esses irmãos que sofrem, que estão passando por necessidades. Que possamos, Senhor, sermos instrumentos de tua paz, onde quer que estejamos, possamos levar o teu amor, a tua luz, a tantos irmãos que necessitam deste amor. E assim, Senhor, com o coração felizes de podermos estar aqui no Gaspa e podermos escutar essas palavras que tu nos trouxeste através dos irmãos que prepararam com muito amor e carinho para que possamos despertarmos para a verdadeira vida. Então, todos juntos, em pensamentos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ser felizes. Então, agradeço mais uma vez.